Mediação Tecnológica, segundo ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática e agora dando continuidade aos nossos estudos sobre polígonos, geometria plana. Começamos entendendo o que é o polígono, classificamos alguns, vimos algumas características específicas do triângulo e dos quadriláteros. Vimos a separação do grupo dos quadriláteros e na aula anterior trabalhamos com perímetro da circunferência. Por que é interessante destacar isso? Olha só, e aí é bom que vocês do segundo ano entendam essa importância de aula após aula. Em uma aula nós trabalhamos a ideia de perímetro, utilizando a definição soma de todos os lados de um polígono. Só que um dos polígonos não tem lados, né? Tem somente uma região curva. E aí deixamos uma aula específica para esse polígono, circunferência. E vimos que o perímetro da circunferência nada mais é do que o comprimento daquela circunferência. Beleza? Então na aula de hoje vamos juntar tudo isso numa aplicação. Na telinha, diretor, aula número 7, matemática na sua parte 4, onde vamos tratar da geometria plana, parte 4, aplicações de perímetros. Essa aula é uma aula que vai complementar, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais o que nós já estudamos, mas em todas as questões, em todas as nossas aulas, nós fizemos aplicações. Vocês viram que todas as questões foram questões aplicadas. Mas vamos lá. Geometria plana. Eu gostei desse desenho porque ele destacou na circunferência alguns pontos, né? E quando falamos de perímetros, nós temos que somar todos os lados, mas a circunferência não tem lados. Então aqui ele deu um destaque importante para alguns detalhes da circunferência. Então vamos lá. Perímetro e aplicações. Precisaríamos fazer essas aplicações com as questões que já fizemos, com os problemas todos envolvendo situações do dia a dia. É cercando um sítio, é cercando um pasto, é demarcando um pedaço para fazer a plantação de alguma coisa. Não precisaríamos pensar nisso, mas precisamos olhar melhor. Por quê? E aí, já vou alertá-los agora, segundo ano do ensino médio. O Enem gosta muito de geometria e todas as questões de geometria na prova do Enem são questões aplicadas. Beleza? Então agora aplicação. Mas antes das aplicações, nós temos algumas coisas para falar, para relembrar, porque eu sei que a maioria está anotando tudo. Mas tem aluno aí ainda que eu estou vendo que não está copiando, que vai deixar para cima da hora. Então agora é a hora. Professor presencial, peça que eles peguem o caderno, aqueles que ainda não estão com o caderno, os que estão com o caderno, parabéns. Coloca a data de hoje, coloca aí, geometria plana. Vamos relembrar algumas coisas importantes da geometria plana. Na telinha, diretor, tudo começa com essa definição, olha só. Tudo começou com os polígonos. Polígonos são figuras formadas por vários ângulos. Polígonos. Poli, muitos. Gonos, ângulos. Então tem muitos ângulos. Só que nós falamos também durante a aula que para a formação do ângulo nós precisamos do encontro de duas semi-retas ou de dois segmentos de retas. Então eu preciso de dois segmentos de retas para formar um ângulo. E aí nós falamos de algumas aulas, vimos algumas coisas e descobrimos que a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. A figura vai ter na sua composição, na sua estrutura, a mesma quantidade de lados e ângulos. Então, nós temos
1, 2, 3, 4, 5. Olha só, lado AB, lado AE, lado BC, lado CD e lado DE. 5 lados. Então, vai ter na sua estrutura também 1, 2, 3, 4, 5. 5 ângulos. Então, a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos internos. Nós destacamos isso na aula. Se o polígono for regular, todos os ângulos terão a mesma medida. Que ângulos? Todos os ângulos internos. Beleza. O polígono também vai ter ângulos externos. Esses ângulos externos vão aparecer do alongamento da minha reta. Então, vou escolher aqui, eu vou até voltar no outro slide para a gente poder entender melhor. Vou limpar tudo aqui e vou fazer assim, ó, vou pegar o lado AB, indo do ponto A em direção ao ponto B e vou prolongar um pouquinho mais essa reta. Olha só, prolonguei um pouquinho mais essa reta. Deu uma escambichada ali, deixa eu ver. Pronto, prolonguei um pouquinho mais essa reta. Com esse prolongamento, o que aconteceu? Aconteceu que se juntaram aqui, ó, ângulos internos e ângulos externos. Vou pegar do ponto A até o ponto E e vou prolongar um pouco mais essa reta. Juntaram-se ângulos internos e ângulos externos. Do B lá para o C, olha só. Também vão se juntar ângulos internos com ângulos externos. Então, nessa estrutura, nós vamos juntar ângulos internos com ângulos externos. E a soma do ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele. Olha só aqui, ó. Interno e externos, 2. Internos e externos, 1. Internos e externos, 5. Em cada um dos vértices eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo. A junção desses dois ângulos, a soma desses dois ângulos, é sempre igual a 180 graus. Anotem essa informação no caderno. A soma dos ângulos adjacentes. Adjacentes significa próximos. Do lado, colado, junto. A soma desse ângulo interno e externo é 180 graus, beleza? Então tá aí, vamos lá, ó. Tem ângulo interno e tem ângulo externo. O ângulo externo, ele aparece do prolongamento do segmento de reta que formou esse ângulo. Depois nós temos, então, a junção do ângulo interno com o ângulo externo. E a junção desses dois ângulos é igual a 180 graus. Vamos agora falar sobre as diagonais. Nós vimos na aula que diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Então, eu juntei dois vértices que não são adjacentes. Eu tenho, então, ali a estrutura do que nós chamamos de diagonal. Peguei aqui o vértice A. O vértice A se une com o vértice B e com o vértice F, formando lados. Lados. Beleza, isso aqui é o lado AB. Isso aqui é o lado AF, que podemos representar assim, ou podemos dar nomes, tipo AB vai ser o lado A, AF vai ser o lado B, com uma letra do alfabeto minúscula. As outras conexões que podemos fazer aqui, do A com C, do A com D e do A com o E, são chamadas de diagonais. E as diagonais aparecem aqui dentro da nossa figura, beleza? Tranquilo. Nós já calculamos a soma dos ângulos internos de um triângulo e de um quadrilátero.
Lembra? Não? Ah, não, peraí. Isso. Ou pode olhar no caderno. Olha lá, vou pegar aqui um triângulo qualquer. Vou colocar aqui alfa, beta e gama. Quanto que dá a soma dos ângulos internos? Alfa, beta e gama. Perfeito, 180 graus. E do quadrilátero, você lembra? Vou pegar aqui um quadrilátero qualquer. Vou até pegar um irregular, tá? Para não ficar preso lá nos outros. Vamos ver os ângulos deles. Alfa, beta, gama e delta. Vamos somar todos eles? Alfa mais beta mais gama mais delta é igual a... Isso, muito bom. 360 graus. Então você lembrou disso aqui, não lembrou? Em outros polígonos, vimos o triângulo e vimos do quadrilátero, tá? Em qualquer triângulo, em qualquer quadrilátero é aquele valor. Em outros polígonos, a soma dos ângulos internos vai ser dada por essa equação. E é importante que vocês fiquem atentos ao detalhe. O polígono é regular ou o polígono é irregular? Porque se ele for regular, todos os ângulos têm o mesmo valor, tá? Então é importante lembrar desse detalhe. Olha só, pegamos aqui, por exemplo, o pentágono. Pentágono, pentágono. Penta é 5, então são 5 ângulos. Se tem 5 ângulos, também tem 5 lados. Daí eu venho para a equação. A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. Pentágono tem 5 lados, então vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 lados. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 vai dar 500 e... Deixa eu ver, 300 com 24 é 540 graus. Descobri a soma dos 5 ângulos da figura. Mas se eu quisesse encontrar, por exemplo, a medida de cada ângulo desse polígono, aí eu teria que pensar ou que verificar a informação de que esse polígono é regular. Sendo regular, eu pego 540 e divido por 5, porque tem 5 ângulos. 540 dividido por 5, 500 dá 100, 40 dá 8. Então, 108 graus. Tá aqui, vou colocar 108 graus. Tendo o ângulo interno, eu também consigo prolongar esse segmento de reta. Vamos prolongar direito. Prolongar esse segmento de reta e consigo encontrar o ângulo externo. Porque tem que dar 180. Eu já tenho 108, faltam 72 graus. Então, o ângulo externo vale 72 graus. Se eu quisesse pegar a fórmula também e determinar quantas diagonais tem essa figura, eu faria pela fórmula e encontraríamos também o número de diagonais. Mas o nosso foco agora é soma dos ângulos internos, ângulo interno e ângulo externo. Mais um polígono. Determine a soma dos ângulos internos de um pentadecágono. Penta é 5, deca é 10. Então, pentadecágono tem 15 lados. Venho para a equação, soma dos lados dos ângulos internos é igual quantidade de lados menos 2 vezes 180. Soma dos 15 ângulos internos de um pentadecágono é igual a 15 menos 2 vezes 180. Soma dos 15 ângulos internos é igual a 13 vezes 180. Ó, se fosse vezes 10, ia dar 1.800. Vezes 3 dá 540. Então fica 1.800 mais 540, 2.340. Volta aqui,
2.340 graus. Essa é a soma de todos os ângulos internos de um pentadecágono. É só aplicação. Por isso que eu preciso ter consciência de que eu preciso das equações, eu preciso lembrar das fórmulas. E como que eu lembro das fórmulas? Treinando. Quanto mais eu treino, mais eu tenho habilidades. Beleza? Não levanta, presta atenção. Polígonos regulares. Nos polígonos regulares, lados e ângulos são congruentes. O que significa dizer isso? Tem mesma medida, tem mesmo valor. Então, no polígono regular, o ângulo interno é a soma, vou até melhorar aqui a forma, olha só, ângulo interno é a soma dos ângulos dividido pelo número de lados. Fizemos isso numa atividade, lembram? Sim, fizemos. Só que para ninguém esquecer, está aqui no exercício. Olha só o exemplo 3, nós já fizemos sem querer, porque a soma dos lados, né, dos ângulos de um pentágono, nós fizemos lá no outro exemplo. Exemplo 1. Deu quanto? Foi 3 vezes, ficou 540. Lembrei. Vamos lá, canetinha. S5 é igual a 540. Só não lembrei, não. Lembrou sim, tá aqui, ó, 540. Então eu pego essa soma, e vou fazer assim, ó, ângulo interno é igual a soma dos 5 ângulos dividido por 5. Então, o ângulo interno é igual a 540 dividido por 5, 108 graus. Viu? Não precisa se preocupar porque tem muita fórmula. Não, as fórmulas vão se completando. É só eu entender como é que foi feito a justaposição das fórmulas. Se eu entendi o que aconteceu, eu consigo fazer tranquilamente. Beleza? Vamos ver lá então outro exemplo. Na telinha, diretor, exemplo de número 4. No número 4, ele trouxe para mim um icoságono. Viu que o icoságono é quase uma circunferência? Quanto mais lados tem o meu polígono, mais próximo ele vai ficar de uma circunferência. Até chegar ao ponto em que eu não vou conseguir mais desenhar lados e vou ter uma circunferência. O icoságono, ele é um polígono que tem 20 lados. Então eu venho aqui, ó, vou lá, ó. SN é igual a N menos 2 vezes 180. SN é igual a 20 menos 2 vezes 180. 18 vezes 180. SN é igual vezes 10. Eu gosto de fazer muito assim, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Vezes 10, 180 vezes 10 é 1.800. 180 vezes 8, 0. 64 vai 6, 8 com 6, 14, 1.440. Então, 14, 12 vai 1, 3, vai dar 3.240. 3.240 graus. Essa é a soma de todos os ângulos internos de um icoságono. Professor, mas ele quer cada ângulo perfeito. Você pega 3.240 e divide por 20. Então, o ângulo interno é igual, corta o zero, 324 dividido por 2. 150 mais 12 dá 162 graus. Essa é a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Já foi. Olha só que coisa legal, velho. É só treinar. Matemática, geometria é treino. Treino de quê? Das fórmulas e das figuras.
fórmulas e figuras. Beleza? Tá tranquilo até aí? Então calma aí. Porque lembra que eu falei que se eu quisesse descobrir as diagonais, era só pegar a equação? E teve gente que perguntou assim, mas que equação? Calma. Não sei por que essa pressa toda. Estamos aqui tranquilos, brincando de geometria, brincando de figuras geométricas, de cálculos. Então, o número de diagonais é dado por essa equação. Diagonais é igual o número de lados vezes o número de lados menos 3, olha só, o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Por que divide por 2? Porque não sei se você observou, deixa eu ver se eu pego uma outra figura aqui, ó. Tá, não tem. Deixa eu pegar aqui essa figura aqui, que nós já fizemos. Aqui, ó. Ó, vou pegar aqui essa figura. Vou pegar aqui esse vértice e vou ligá-lo com os vértices não consecutivos a ele. Esse e esse. Beleza. Se eu ligar com esse aqui, é lado. Se eu ligar com esse aqui, é lado. Então, esses dois estão fora já. Agora, quando eu pegar esse vértice aqui de cima, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá e vai vir para cá. Você viu que apareceu duas vezes? Ó, teve o que foi de vermelho e teve o que voltou de amarelo. Por isso que na equação das diagonais divide por 2, porque sempre vai ter esse detalhe da repetição, tá? De diagonais que se repetem, e se repetem sempre de duas em duas. Então, no final, eu vou ter sempre o dobro de diagonais do que eu tenho na verdade. Tendo em dobro, então, para descobrir de verdade, eu divido por 2. E é bem prático, olha só. Diagonal, esse pincel vai ficar bem apagado, deixa eu trocar. Pegar o azul, ó. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Eu quero a diagonal de um icoságono. Icoságono, 20 lados. Então, vou vir aqui, ó. Diagonais é igual a 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. Se o polígono que eu tenho é um polígono par, eu já posso dividir esse número por 2. 20 por 2 vai dar 10. Se o polígono for ímpar, eu vou subtrair primeiro. Porque assim, olha só, 20 menos 3 dá 17. Dividido por 2. Opa, por 2 já foi, não tem mais dividido por 2. Isso mesmo, obrigado. Bem que vocês estão atentos aí, ó. Diagonal é 170. Lá no ensino fundamental, nós temos na conversa, né, com os números. Joga eu aqui com eles, diretor, rapidinho, para eu conversar com eles aqui, olho no olho. Olha só, lá no ensino fundamental, nós temos na operação de números, naquela conversa com os números naturais, nós aprendemos que os números seguem uma regra de paridade. O que é essa regra de paridade? Não quer dizer que os números vão ser pares ou ímpares, não. Significa que eles seguem um padrão. Por exemplo, se eu somar dois números pares, somei o número par com o número par, a resposta é um número par. Se eu somar dois números ímpares, a resposta também é um número par. Certo? Só você olhar. 1 mais 3, 4. 3 mais 5, 8. Somei números ímpares, a resposta é par. Somei números pares, a resposta também é par. Se eu subtraio dois números pares, o resultado também vai ser um número par. Se eu subtraio dois números ímpares, o resultado é também um número par. Para adição e para subtração isso acontece. Agora olha só aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem que dividir por 2. Então, ao invés de fazer a conta, imagina aqui, ó, se eu pegasse 20 vezes 17,
ia dar 340. Depois, dividisse por 2, 170. Beleza, achei o resultado. Mas eu posso simplificar esse processo. Como é que eu faço isso? 20 dividido por 2 deu 10. Mas só deu para dividir porque o 20 é par. Se o 20 fosse ímpar, se fosse, por exemplo, um pentadecágono ímpar, o que eu ia fazer? Eu ia subtrair o 15, que é ímpar, do 3, que é ímpar, e a minha resposta ia ser par. Eu ia dividir essa resposta por 2. Então, fica atento a esses detalhes, que ajuda a economizar tempo. Beleza? Na telinha, diretor, exemplo de número 6. Então, no exemplo 5, um icoságono tem 170 diagonais. Quantas diagonais tem um triângulo? Vamos lá para a fórmula? Diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Diagonais é igual a 3 vezes 3 menos 3 dividido por 2. Diagonais é igual a 3 vezes 0 dividido por 2. 3 vezes 0 é 0. 0 dividido por 2 dá 0. Significa que um triângulo não tem diagonais. Eu só vou pegar aqui o vértice A. Vou ligar com os outros vértices. Só que os dois vértices que eu liguei são vértices consecutivos. No triângulo não tem vértices que não sejam consecutivos. Por isso que o triângulo tem 0 diagonais. Anota aí, triângulo não tem diagonais. Não tem. Pronto, senhores. Agora sim, nós completamos o nosso estudo sobre polígonos. Vimos soma dos ângulos internos, vimos ângulos externos, vimos que o ângulo interno com o ângulo externo somam 180 graus. Vimos também aqui, a questão das diagonais, calculamos as diagonais. Beleza, agora eu me sinto confortável com vocês, sabendo que a primeira parte da geometria plana, que é a parte que envolve polígonos, com todos os seus elementos, e que envolve a ideia de perímetro, foi realizada com sucesso. Espero que vocês tenham anotado tudo no caderno, tenham feito as observações e estejam fazendo as atividades. Isso é que eu espero. No início da aula, nós falamos que íamos falar sobre aplicação de perímetro. Então, vamos lá. Primeira aplicação. Durante um treino de futebol, o técnico pediu para que os jogadores dessem 15 voltas correndo em torno do gramado. Quem joga bola aí sabe, não é? O treinador quer fazer alongamento, quer trabalhar a parte específica com alguns atletas, então ele pede que o atleta faça esse tipo de atividade. 15 voltas em torno do gramado. Olha só, o campo tem as seguintes dimensões: 98 metros, 72 metros, se lá é 98, aqui também é 98. Se lá é 72, aqui também é 72. E aqui começam os nossos detalhes, olha só. Quadrilátero, polígono que tem 4 lados iguais. Beleza, esse é um quadrilátero. Nesse quadrilátero, que é o campo de futebol que tem um formato retangular, nós vamos lembrar que no retângulo, os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Perímetro é a soma de todos os lados. Ou eu posso fazer 2 vezes um comprimento, mais 2 vezes o outro comprimento. Então vamos lá, o perímetro é igual a 2 vezes 72, mais 2 vezes 98. Perímetro é igual a 144,
mais 16 vai 1, 18, 19, 196. Perímetro é igual. Olha a estratégia, olha a estratégia. Esse 4 vem para cá e esse número vira 200. Aqui ficou 140, aqui ficou 200. 140 mais 200, isso, 340 metros. Uma volta em torno do gramado, 340 metros. Vou colocar aqui. Uma volta. Opa! Uma volta. 340 metros. Quantas voltas o professor sugeriu a eles? 15 voltas. Então, eu vou ter aqui, ó, 15 vezes 340. E eu trouxe o 15 de propósito. Por quê? Porque o Enem gosta dessa multiplicação por 15. Multiplicar por 15 é o mesmo que pegar o número, multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é só colocar um zero. 3.400. 5. 340 vezes 5 é a metade desse resultado. A metade de 3.400 é 1.700. Então é só somar 3.400 mais 1.700. 4.100, 5.100 metros. Está resolvido o nosso problema de aplicação. Bem detalhado, bem simplificado, para que vocês possam entender tudo. Beleza? Vamos ver mais um então? Vamos lá, mais um exemplo, o exemplo de número 8. Um terreno no formato de um heptágono regular possui perímetro igual a 210 metros. Então, podemos afirmar que a medida de cada lado do terreno é, se ele é regular, então todos os lados são iguais, certo? Beleza, então eu vou pegar aqui, ó, 210 e vou dividir por 7, que é o tamanho do meu a quantidade de lados do meu terreno. 210 por 7 vai dar 30, então cada lado tem 30 metros. Olha que mamão com açúcar, fichinha, mamão com açúcar. Mais um problema para resolvermos. Para cercar seu terreno, Maurício optou por colocar uma cerca que tem custo de R$ 50 o metro. Aí vem a pergunta, olha lá, ó. O valor a ser gasto por Maurício para cercar todo o terreno é... Então vamos primeiro aqui, ó. Vamos primeiro descobrir o perímetro do terreno. Terreno todo irregular, mas é só somar todos os lados do terreno. 26 mais 25 mais 8 mais 15. 26 mais 25 dá 51. 8 mais 15 dá 23. 51 mais 23 vai dar 74 metros. Só que ele não quer o perímetro, ele quer o custo, não é? Então vai ser 74 vezes R$50, que é o custo para cercar o nosso terreno. 74 vezes 50. Você coloca o zero no final e multiplica por 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37. Então, o custo para cercar todo o terreno é R$ 3.700. Já foi. Fichinha. Mais um terreno. Lucy decidiu separar parte de seu terreno para o plantio de plantas medicinais. Ela separou uma região no formato de um pentágono regular,
de 5 metros de lado para a horta. Então você pensa aí, ó, num pentágono regular. Imagina que é regular. 5 metros de lado. Se é regular, todos os lados têm o mesmo tamanho. Ó, você vai brincando. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Caso ela decida colocar uma cerca nessa região, a quantidade de metros que essa cerca deve ter, no mínimo, é igual a perímetro de um pentágono regular, 5 vezes o lado. Perímetro é 5 vezes 5. Perímetro é igual a 25 metros. No mínimo, 25 metros de cerca. Por que tem essa informação no mínimo? Porque eu posso colocar mais de uma volta, né? Posso dobrar a quantidade de arames. Então, as aplicações de geometria são todas nesse sentido. Essas aplicações aqui, mais práticas, mais rápidas, todas foram baseadas em algum problema, ou da Prova Brasil, ou lá do Saero, ou do Saeb, ou mesmo problemas do Enem. Mas aí, como nós estamos treinando e aprendendo, nós tiramos um pouco o contexto, tá? Aquele outro contexto que o Enem coloca. Deixamos mais práticos e mais eficientes. Mas você viu, as palavras de comando, as palavras-chave são muito, muito importantes. Beleza? Para encerrar nossa aula de número 7, brincando com os números na telinha, diretor. No Brincando dos Números de hoje, a pergunta é, presta atenção, já que a professora Lúcia fez um jardim com ervas medicinais, então vamos falar sobre um belo jardim. Em um belo jardim, há algumas flores e algumas abelhas. Há algumas flores e algumas abelhas. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Se cada abelha pousar em uma flor, uma abelha fica sem flor. Afirmação 2. Se 2 abelhas compartilharem cada flor, resta uma flor sem abelha. Pergunta: quantas flores e quantas abelhas há nesse jardim? Essa daqui eu sugiro a vocês o seguinte: coloca no caderno e tenta decifrar esse código. Onde tem abelha, onde tem flores, troca por X, por Y e é com vocês.